Boa noite, povo santo e amado. Hoje, a nossa live dos Fundamentos vai estar diferente. Estamos hoje, graças a Deus, reunidos todos na mesma sala. Meus amigos estão aqui comigo, verdade, nos reunimos aqui em Guarajuba, na Bahia, para estarmos juntos com vocês. E hoje, muitíssimo especial, porque tem um componente da equipe que está conosco há muitos anos, e vocês não conheciam ele ainda aqui ao vivo conosco. Então eu queria apresentar a vocês Eliseu, está aqui conosco nessa noite. Dá seu boa noite aí, meu amigo. Boa noite, gente. Que Deus abençoe. Prazer grandíssimo estar com vocês. Então, aí, Marcão. Olá, pessoal. Boa noite. Com muita alegria. E hoje eu tenho certeza que eu não vou esquecer aqui o microfone desligado, porque não vai dar para eu fazer isso. Boa noite, caravana maravilhosa, abençoada. Jesus é bom. Boa noite. Estamos aqui todos juntos, graças a Deus. Bênção demais. Qual é o seu nome? Eu sou Manuel, vivo nos Estados Unidos. Estou aqui no Brasil com meus companheiros. Boa noite, queridos. Eu sou João Bium, sou um dos pastores da Igreja de São Paulo. E é uma alegria estar aqui com meus amigos e junto com vocês também. Santos de Deus e amados nossos, eu sou o Vanjo, o Evangevaldo para os mais formais. Uma grande alegria e bênção estar com vocês outra vez. O Senhor os abençoe. De fato, nós podemos dizer nessa noite que está sendo bom demais estarmos juntos mais uma vez, porque estamos aqui reunidos em nome de Jesus para darmos continuidade a esse projeto que nasceu do coração do Senhor e tem nos falado muitíssimo nesse tempo. Quero te lembrar que o nosso principal objetivo é cooperar com o Senhor e com a sua amada igreja na face da terra. Nosso projeto visa unir nossos corações. Nós desejamos muito que esse projeto ajude você, onde você estiver nos ouvindo, o momento que você estiver nos ouvindo, a unir nossos pensamentos, a pensarmos igual, a termos o mesmo parecer sobre as mesmas coisas acerca do Senhor. Que todas as palavras ministradas, todo o conteúdo desse projeto sirva para isso, para conferirmos os nossos pensamentos com a palavra de Deus. E sabemos que ela é riquíssima e ela poderá contribuir para que o desejo do coração de Jesus, o nosso amado Jesus, possa fazer com que sejamos cada vez mais unidos num só coração, assim como Cristo é unido com o coração do Pai. Mas também esse projeto visa muito ajudar a cada um de vocês na formação do seu serviço. É verdade. Deus tem nos dado um modelo de obra onde a planta do Novo Testamento é baseada nos relacionamentos pessoais. Sim, não é uma obra de massa onde o púlpito faz todas as coisas. É uma obra onde os relacionamentos, o estar juntos, é que produz a aplicação prática dessa realidade. E para isso, você precisa ser melhor preparado. Então, um dos nossos objetivos é isso, ajudar na sua formação, na formação do seu serviço, do seu ministério, para que todas as vezes que você estiver junto com os irmãos, você tenha um conteúdo mais rico, mais embasado, mais fundamentado, e assim você poderá ser mais usado pelo Senhor por onde você estiver usando esse material. Mas também nós desejamos muito que assim, como é o sonho do nosso Pai, ser glorificado pela quantidade de pessoas na face da terra, que o reino de Deus também seja expandido através desse meio de comunicação. É uma ferramenta que está à nossa disposição, por isso nós queremos usá-la de forma generosa, a fim de que esse projeto seja uma fonte onde o reino de Deus seja expandido por essa face da terra. Então é muito bom te relembrar disso, falar para você que esse é o nosso projeto. Nós não queremos, de hipótese alguma, substituir os relacionamentos pessoais, os vínculos específicos, ao contrário. O nosso objetivo é te fortalecer, fortalecer você no seu serviço. Por isso, nesta noite, nós temos um objetivo diferente das demais lives, porque hoje nós queremos apresentar o currículo, os ciclos completos. Para isso,
quero pedir a Marcos para nos falar um pouco mais sobre essa realidade que nós vamos falar hoje, meu amigo. Bem, pessoal, queridos, a importância dessa nossa live de hoje está no fato de que hoje nós vamos procurar dar uma olhada de novo no todo. Para alguns que estão começando agora, é a primeira vez. Mas o nosso objetivo aqui é ajudar você a olhar o todo do ensino. Nós estamos trazendo hoje aqui uma lista são 16, né? 16 ciclos, cada ciclo tem uma série de lições e nós vamos abordá-los, mostrar aqui para vocês. O objetivo, a importância disso é a mesma importância de quando alguém, por exemplo, entra numa faculdade ou entra em uma escola qualquer, há um currículo a ser vencido ali, né? Então, nós estamos há algum tempo trabalhando para formar, para expor para vocês este currículo que nós temos até agora. Você, com isso, você vai poder, em primeiro lugar, você vai poder ter uma visão do todo. Em segundo lugar, tão importante quanto isso, você vai entender aonde você está naquele todo, naquela caminhada, quais foram as etapas que você já venceu, em que etapa você está agora e o que você tem pela frente, né? E você que já está há anos na igreja, você prega a palavra, você é um fazedor de discípulos, você com esse currículo, você vai poder também identificar a etapa onde estão aqueles discípulos a quem você serve, a quem você ajuda, você vai se tornar mais apto a ajudá-los, encaminhá-los dentro de todo o ensino da palavra, né? Principalmente depois que todo esse currículo estiver já exposto, né? A nossa intenção é uma média aí de talvez 3 anos, mas você vai poder visualizar melhor onde os discípulos que você está servindo, ajudando, aconselhando, orientando, onde que está cada um deles, né? Importante aqui também a gente frisar que isso não está assim como um currículo fechado. Tá? Nós pensamos, houve muita conversa para formarmos esse currículo e, obviamente, com o tempo, nas discussões, nas conversas, ele pode e certamente vai receber alterações, inclusões, correções, né? Isso vai acontecer pelo caminho, mas como nós estamos fazendo um trabalho onde você vai ter todas as documentações, você vai sempre ter acesso, qualquer alteração que houver nesse currículo, você vai ficar sabendo, você vai ter no seu aplicativo, né? E você vai ter lá no nosso site também. Então, estamos muito felizes com essa jornada de hoje aqui. Oh, que legal, hein, Marcos? Bom demais a gente poder apresentar esse currículo hoje, porque vai poder dar aos irmãos realmente essa visão de futuro, essa visão de conteúdo. Vamos buscar te apresentar o projeto na amplitude maior. Então, são 16 ciclos, como o Marcos já falou. Então, o que nós queremos fazer agora? Pedir a João que nos fale dos 16 ciclos, para que depois a gente venha detalhar cada um destes ciclos. Pode ser assim? Vamos lá, João. É um prazer, queridos, e uma honra poder citar o título de cada um desses ciclos. Primeiro ciclo, temas panorâmicos. Segundo ciclo, Jesus, sua vida e sua obra. Terceiro ciclo, a volta de Jesus. Quarto ciclo, Jesus é a porta do reino. Quinto ciclo, sexto ciclo, o Deus com quem caminhamos. Sétimo ciclo, os primeiros ensinos no caminho. Oitavo ciclo, no caminho da salvação. Nono ciclo, caminhando como sacerdote. Décimo ciclo, caminhando com a igreja.
11º ciclo, caminhando como família. 12º, o caráter daquele que caminha com Cristo. 13º ciclo, caminhos diferentes. 14º, caminhos estranhos. 15º ciclo, a caminhada da igreja. E 16º ciclo, nossa caminhada. Bom, então vamos fazer o seguinte agora. Vamos tentar detalhar o conteúdo de cada ciclo. Cada ciclo é composto de várias lições. Então nós vamos tentar abordar cada ciclo e as suas respectivas lições dentro do ciclo. Vamos começar com o Vanginho? Aleluia. Esse primeiro ciclo, amados, intitulado Temas Panorâmicos, como o título já indica, é uma abordagem panorâmica falando do macro, sem a necessidade de ser específico e de se aprofundar em cada tema. Então, esses 5 primeiros temas panorâmicos, o Conselho de Deus, aprender, crescer e servir, por que Jesus veio ao mundo, o nascimento da igreja, porta, caminho e alvo, mais ou menos formam esteira onde irão ser desenvolvidos todos os demais temas, ou pelo menos quase todos, de maneira mais profunda e específica. O segundo ciclo, queridos, fala sobre Jesus, sua vida e sua obra. Historicamente, nós aprendemos que os pontos, os tópicos sobre a vida de Jesus, nós os resumíamos em 8 pontos. Vocês vão perceber que agora esses 8 pontos se transformaram em 21 pontos. E por quê? Porque nós entendemos que havia alguns pontos que estavam ausentes. E nós entendemos de forma unânime a necessidade de mencionar esses outros pontos. Jesus é Deus. Jesus é homem. Jesus é Deus feito homem. Jesus, o Messias esperado. A vida de Jesus é perfeita e irrepreensível. Jesus fez uma obra tremenda e grandiosa. Jesus como obreiro. O que Jesus ensinou? Pregou o evangelho do reino. O que para Jesus é um discípulo? Jesus anunciava e aplicava. Morreu por nossos pecados. Desceu ao Hades. Ressuscitou. Foi exaltado à destra do Pai. E o 21º, após a exaltação. Falar do terceiro ciclo. O terceiro ciclo é a volta de Jesus. Se ele não voltar antes, a gente fala dele. A base. O Sermão do Monte das Oliveiras. A cronologia de Jesus. As advertências de Jesus. As cartas apostólicas, ressurreição e arrebatamento. Apocalipse, o Jesus que virá. Apocalipse, as cartas às 7 igrejas. Apocalipse, a manifestação do iníquo. Apocalipse, a ira de Deus e os juízos. O pré-tribulacionismo, as negações do milênio. Agora nós vamos falar um pouco mais de Jesus de novo. É uma riqueza esse início do Projeto Fundamentos, é uma sucessão de palavras acerca da pessoa de Jesus. E nós vamos pensar algo muito importante nesse 4º ciclo, que Jesus é a porta do reino. Então é muito importante, porque é parte de nossa fé. Quando nós nos convertemos, nós não entramos para uma religião. Nós experimentamos o relacionamento com o Deus Jesus.
Então, Jesus, ele é a porta do reino, que é o conteúdo agora do quarto ciclo que nós vamos falar. Vamos entrar em convicção de pecados, vamos falar sobre a fé que salva, vamos falar sobre arrependimento, batismo em Cristo e batismo com o Espírito Santo. O quinto ciclo é o alvo, é entendermos e sabermos aonde Deus quer nos levar. E no alvo está o propósito eterno de Deus, os meios de Deus, a Trindade e o propósito eterno. No sexto ciclo, irmãos, nós vamos começar a falar sobre o caminho. O sexto ciclo inicia a abordagem a respeito de todo o caminho, mas o primeiro ponto que nós temos que saber a respeito do caminho é sobre a pessoa com quem caminhamos. Não é um caminho solitário, somos chamados para caminhar com Deus. Nessa altura, quando alguém chega aqui no nosso estudo ao sexto ciclo, já sabe um montão sobre Deus, porque Jesus disse: quem me vê a mim, vê ao Pai. Então é óbvio que praticamente quase tudo que a gente precisa saber sobre Deus já está explicitado nos ensinos anteriores, porque Jesus é a manifestação de Deus em carne, para que possamos conhecê-lo. Mas há, assim, objeções, alterações, tipo assim, derivações, heresias que foram surgindo, que precisam ser combatidas. Por isso, nós vamos ter, no sexto ciclo, nós vamos falar um pouco sobre a Trindade, nós vamos falar sobre os atributos de Deus, nós vamos falar sobre o caráter de Deus e vamos ter uma lição específica a respeito de Deus Pai e uma lição específica a respeito de Deus, o Espírito Santo. Então, gente, no sétimo ciclo, são os primeiros ensinos do caminho. Andar na luz, receber perdão e perdoar, restituição, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno, como está em Hebreus capítulo 5. Então entramos no oitavo ciclo, no caminho da salvação. É muito importante, irmãos, entendermos que a salvação não é uma coisa que você recebe e está seguro para sempre e não a perde. Há uma progressão, há um caminho a ser percorrido. A Bíblia nos fala sobre desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então, neste oitavo ciclo, nós veremos alguns aspectos dessa salvação. Primeiro, a obra da redenção. A obra que Jesus realizou por nós, com sua morte na cruz e sua ressurreição. Depois, a graça de Deus. É muito importante entendermos o conceito de graça, porque há muitas deturpações no entendimento sobre a graça hoje, que vai desde uma graça barata, que transforma a graça de Deus em libertinagem, até aquela graça chamada irresistível. Nós queremos, nesse tópico, trazer esclarecimento sobre isso. A eleição dos santos, há muita confusão entre eleição e predestinação. O que é que a Bíblia realmente chama de eleição dos santos? Depois, a vitória sobre a condenação do pecado, a vitória sobre a escravidão do pecado e a vitória finalmente, a consumação da salvação, a vitória sobre a habitação do pecado, quando receberemos um novo corpo glorificado. Nono ciclo. E o título é Caminhando como Sacerdote.
Irmãos, os temas que serão estudados nesse ciclo são todos aqueles que envolvem o desenvolvimento do nosso sacerdócio. É possível, como o Marcos mesmo mencionou no início, essa lista de temas que nós estamos estudando, elas podem sofrer alterações. Os temas que nós vamos abordar aqui na nossa caminhada como sacerdote são os temas que nós, em consenso aqui, chegamos de acordo, que são aqueles que envolvem, e aquilo são as áreas da nossa vida que o Senhor está nos ensinando, nos instruindo, nos encaminhando no desenvolvimento do nosso sacerdócio. E à medida que entendermos a necessidade de se incluir mais algum ponto nessa lista, nós o faremos. O sacerdócio de todos os santos, a oração, o jejum, a palavra de Deus, o encher-se do Espírito, discernindo o corpo de Cristo, os ministérios específicos, os ministérios comuns, proclamadores do Evangelho, juntas e ligamentos, o discipulado, juntas e ligamentos, companheirismo, juntas e ligamentos naturais, a família, capacitação dos que discipulam, obreiros e guias, como deve ser o ensino na igreja, a catequese, e a igreja na casa. O 10º ciclo é o caminho com a igreja. É importante que a gente entenda que nós não caminhamos sozinhos. Quando alguém se arrepende, é batizado, colocado em Cristo, ele é colocado na igreja. Ele vai ter companhia nessa caminhada. Uma caravana maravilhosa, como disse nosso amigo. E esses ensinos aqui, eles estão muito relacionados com isso. Talvez a palavra aqui seja nós. Por exemplo, ide por todo o mundo. A eleição dos santos, o relacionamento entre os irmãos, a ceia do Senhor, a unidade, os dons, presbíteros e diáconos, o desenvolvimento prático da reunião, autoridade e submissão, a disciplina na igreja, a esperança dos santos, sustento de obreiros e socorro aos pobres. Currículo extenso, hein? Mas não extenso o suficiente para não se praticar. Porque se a gente trabalha sem alvo, nós não vamos conseguir chegar a lugar algum. E o 11º ciclo, ele, em particular, é muitíssimo importante para cada um de nós. Por quê? Estamos vivendo uma sociedade completamente deteriorada. Uma sociedade onde seus valores morais, a base da sociedade, que é a família, foi completamente destruída. Onde as pessoas deixaram de defender o que é certo, aquilo que Deus criou. Então, o 11º ciclo é caminhando como família. É um ciclo muito importante. Vamos ver. Vamos lá? Definida por Deus, base da sociedade. Quem definiu isso foi nosso Deus, o Criador da família. Então, quem pode legislar sobre a família é Deus, o Criador dela. A indissolubilidade do casamento. Imaginem só, nesse tempo do fim, falar da indissolubilidade do casamento. Papéis dos cônjuges, quase uma heresia social. Mas está lá, vamos conversar biblicamente sobre cada um desses assuntos. Comunicação do casal, criação dos filhos, obediência aos pais, relacionamento entre solteiros, namoro é bíblico e relações sexuais. Conteúdo excelente que vamos desenvolver nesse processo do Fundamentos. Caravana maravilhosa. O 12º ciclo é o caráter daquele que caminha com Cristo. Esse ciclo é enorme.
porque é a nossa vida toda. Engloba a nossa vida inteira, toda a nossa caminhada no reino de Deus, toda a nossa caminhada com Cristo. E eu costumo dizer que no primeiro ano de conversão, quando você é impactado pela palavra, pelo reino de Deus, você tem uma transformação rápida, imediata, você muda muita coisa, rápida. Mas depois, nos próximos anos, vamos dizer assim, uns 30% vão no primeiro ano, mas sobra uns 70%. Esse 70% leva uns 70 anos, mais ou menos, para conseguir resolver e ser transformado. E a transformação é o caminhar com Cristo. E nesse ciclo, nós temos uma série de palavras. A velha e a nova maneira de viver. Vida piedosa. Hábito, com hábito se vence. O mau uso da liberdade. Simplicidade. Responsabilidade. Hospitalidade. Honestidade e sinceridade. Fidelidade e lealdade. O orgulho e competição versus humildade e cooperação. O vocabulário perverso versus edificação. A impureza sexual versus castidade e pureza. A avareza versus generosidade e ofertas. A preguiça versus o trabalho. A raiva e a ira versus domínio próprio. A falsidade e a mentira versus transparência e verdade. O ocultismo versus adoração a Deus. O pessimismo versus esperança. Os vícios versus cultivo de virtudes. O devolver o mal com o mal versus fazer o bem. Remir o tempo. As mídias e a mente. As mídias e a pornografia. O cristão e o voto. Que Deus nos abençoe a viver tudo isto. Amém, irmãos. Antes de falar do 13º ciclo, eu queria dizer assim, só de ouvir os companheiros aqui e revisar essa lista toda, a expectativa que eu tenho no meu coração é que cada um de vocês em casa esteja sendo, vamos dizer assim, com o coração, seu coração tenha recebido lenha para prender o fogo, de desejo, de expectativa, de viver todas essas coisas que nós estamos falando aqui. E muito mais do que curiosidade a respeito do todo, mas esta questão do nosso coração estar ardendo por entender e viver todas essas coisas. Bem, na nossa caminhada, especificamente, nós temos algumas diferenças da grande maioria. Por isso, no nosso 13º ciclo, nós queremos falar um pouco sobre isso. O título eu nem estou lembrando aqui. Como é que é o título do 13º? Caminhos diferentes. Veja só, eu acho que a experiência de todos vocês quando pregam o evangelho, a minha experiência é muito comum. As pessoas estranharem muito. Assim, nós não temos um nome, não temos um templo. Outro dia, para dar uma explicação para uma irmã que nos conheceu pela internet, começou a me fazer perguntas, para explicar para ela por que nós não temos o dízimo. E para ela, diz assim, esse pessoal é de outro planeta, alguma coisa desse tipo. Então, nós queremos ajudar os irmãos a responder esse tipo de pergunta no seu trabalho, no seu dia a dia, quando pergunta às pessoas, né? Então, esse 13º ciclo fala sobre isso. E caminhos diferentes, realmente os nossos caminhos são diferentes, assim, acho que talvez a maioria. Não, por que nós não temos pastoras? Por que não temos templos? Por que não nos identificamos com um nome? Por que não formamos bandas de louvor?
Por que não guardamos o sábado e nem o domingo? Por que não recolhemos dízimos? E por que não usamos títulos na frente do nosso nome, do tipo pastor fulano, apóstolo Beltrano, bispo Mengano, né? Então, pode surgir, inclusive, com o tempo, outras lições assim desse tipo, que visam ajudar os irmãos a esclarecer que tipo de ETs que nós somos. Esse 14º ciclo, ele é muito importante porque fala exatamente de caminhos estranhos. Paulo diz que nos fins dos tempos não suportariam ouvir a sã doutrina, mas tendo um desejo de ouvir coisas agradáveis, amontoariam para si mestres, que não só lhes diriam o que querem ouvir, mas os levariam a fábulas. E este 14º ciclo fala de falsos evangelhos, controvérsia com calvinismo, controvérsia com dispensacionalismo, e o que dizer aos desengrejados? É uma natural, nesse natural momento de grande confusão, de que muitos achem que podem viver sozinhos. E algumas opiniões, ideias que se tornam doutrina. Este será o 14º ciclo. Pois bem, entramos no 15º ciclo, que fala da caminhada da igreja. É uma abordagem muito ampla, e vamos tentar traçar de forma cronológica o avanço da igreja, que vai desde o marco principal da expansão da igreja rumo aos gentios, quando o Espírito Santo, por meio da igreja de Antioquia, enviou Barnabé e Paulo rumo aos gentios, passando pelos primeiros desafios da igreja, a luta dos apóstolos contra os desvios. Quando lemos as cartas apostólicas, irmãos, vemos que elas estão cheias de gemidos, de lágrimas, de pranto, de rogos, de clamores dos apóstolos, para corrigir os desvios que já ameaçavam a fé naquele tempo. Aí vamos passar até a reforma, a expansão missionária e chegar aos dias de hoje. Então vamos tentar aqui ver os tópicos que farão parte deste 15º ciclo. Primeiro, a porta é aberta aos gentios. A tendência para o desvio. Os desvios dos primeiros séculos. Os mártires. Não se engane, irmãos. As portas que hoje estão abertas, um dia estiveram fechadas e foram abertas pelo sangue de mártires. A influência grega, da filosofia grega, no meio do cristianismo, a institucionalização da igreja, uma das pragas que veio destruir a verdade. A igreja estatal, outra praga que veio ameaçar a verdade. A reforma, muito mais do que reforma, os radicais, que marcaram posição enfrentando os desvios. O avanço missionário, graças a Deus por ele. Os avivamentos, a busca por restauração. E, por fim, a grande confusão dos séculos 20 e 21. E por fim, irmãos, chegamos aqui no 16º ciclo, que tem como título Nossa Caminhada. Nós, nesse 16º ciclo, falaremos um pouco sobre nossa história, e eu quero dizer aqui que, meus amigos aqui, que eu sou particularmente grato a Deus, por Deus, em algum momento da minha vida, ter me feito conhecer esses irmãos, e hoje podemos ter passado esses anos, seguimos aqui como amigos, como companheiros. Eu me sinto lisonjeado, privilegiado por Deus, honrado por Deus, por fazer parte dessa história. E os temas serão o ambiente onde fomos formados, nossos mestres, influências da Argentina, vinda a Salvador, o desenvolvimento na cidade, interior da Bahia, Brasil, foi aí que eu entrei, Américas,
E aí o Manuel entrou nas Américas. África e Ásia. E Deus me permitiu entrar novamente aí. Estamos lá indo à Índia pela misericórdia do Senhor. E o Manuel aqui do meu lado para a África. Evangevaldo lá para o norte da África. Formação de equipes. A equipe apostólica. Projeção para o futuro. Então, vamos então dar uma voltada lá no currículo? Hoje, você tem aquela página para a gente fazer uma visão panorâmica do currículo. O João colocou aí cada ponto, depois cada um falou sobre cada ciclo. Queria fazer uma visão panorâmica aí para ficar fácil da gente entender como que está disponibilizado esse currículo. Então, o primeiro ciclo são temas panorâmicos. O segundo, o terceiro e o quarto são sobre Jesus. O Jesus, sua vida, sua obra já foi aumentado, eram 8 pontos, mas nós achamos que deveria colocar mais 2 ciclos só para o aspecto da volta de Jesus e também de que Jesus é a porta. Então, aqui, a ideia de porta, caminho e alvo, que o currículo é colocado nessa disposição de porta, caminho e alvo. Então, aqui entra Jesus é a porta, no quarto ciclo. O quinto é o alvo, é onde queremos chegar, o propósito eterno de Deus. O sexto é Deus, com quem vamos iniciar essa caminhada. Vamos caminhar com Deus, então precisamos conhecer bem Deus. E o sétimo, entramos no caminho e começamos a caminhar. Então, o 7, o 8º, o 9º, o 10º, o 11º e o 12º diz respeito à nossa caminhada, o caminho com a igreja e tudo que concerne a um caminho que vamos seguir. O 13º são caminhos diferentes, o 14º são caminhos estranhos, o 15º é a caminhada da igreja desde Jesus até hoje, e o 16º é um foco na nossa própria caminhada, começando com a história de Marcos e Mário e até os dias de hoje. É só uma visão rápida, uma visão panorâmica rapidamente de como esse currículo foi montado passo a passo. Dando um testemunho pessoal, muito rápido, eu diria assim, depois de alguns anos com a Bíblia, eu sei assim, quanta coisa da Bíblia, é muita coisa. E depois de todos esses anos, eu penso assim, como é que Deus conseguiu colocar tudo isso num livro só? Isso me dá grande ânimo.